Amém, querido? De pé como você está, quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Números, capítulo de número 13. Os irmãos aí da comunicação podem acender a luz para facilitar aqui. Números, capítulo de número 13. Nós vamos ler o verso de número 30 e depois nós vamos partir para o capítulo de número 14. Números, aí no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo de número 13, verso 30. E a palavra do Senhor nos diz assim, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, vamos ler juntos? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos ler mais uma vez o que Caleb disse? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora o capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 10. Capítulo 14, verso 6 diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Verso 10 para finalizar. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém, queridos? Você pode se assentar. Como eu anunciei, nós estamos dando sequência à ministração da última quarta-feira, em que nós lemos um trecho dessa passagem de Números 13, que nos mostraram sobre a história desses 12 espias que foram, por ordem de Moisés, analisar a terra, para que eles pudessem, então, conquistarem a terra da promessa. E nós sabemos aí, fazendo um resumo da história, nós sabemos que eles ficaram lá quantos dias, quem lembra? 40 dias, eles ficaram espiando a terra. Os 12 ficaram 40 dias, sim ou não? Sim, ficaram lá 40 dias, trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Imagina, a terra era top de linha mesmo, né? Como diz a moçada. E eles então trouxeram um relatório. A grande questão foram os 2 tipos de relatório que se apresentaram. Os 10 espias, né, dos 12, 10 apresentaram um relatório realista, porém pessimista, ou cheio de incredulidade diante da promessa de Deus. Apenas 2, Josué e Caleb, foram os que apresentaram um relatório também realista, porém cheio de fé. Porém um relatório que nós podemos dizer otimista, porque ele diz assim, como nós lemos, eia subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Dos 12, quais deles pisaram na terra prometida? Apenas os 2 que tiveram uma postura, ou tiveram uma perspectiva cheia de fé. Então nós, nessa caminhada que nós estamos trilhando nessas últimas 2 quartas-feiras, né, hoje completando a segunda quarta-feira, nós precisamos entender que o resultado que nós iremos colher se inicia a partir da mentalidade que nós temos. O resultado que nós iremos colher, as conquistas que nós iremos alcançar, elas iniciam a partir da mentalidade ou da perspectiva que nós temos diante dos desafios. Foi a perspectiva deles definiu o futuro que eles tiveram, sim ou não? A visão que eles tiveram da terra determinou o futuro que eles colheram.
a visão, a perspectiva, a mentalidade incrédula influenciou diretamente no cumprimento ou no descumprimento, na verdade, da promessa de Deus na vida dos incrédulos. Por causa daquilo que eles processaram diante da situação. Então, toda situação que nós enfrentamos é muito determinante aquilo que nós vamos escolher, a postura que nós lidamos com ela. Esse marido é cachaceiro, essa empresa só vai à falência, só dá prejuízo, esse empregado é tudo ruim, tudo preguiçoso. Está passando a crise. A forma como a gente verbaliza, ou, né, a partir do processo daquilo que a gente pensa, porque a gente fala a partir daquilo que a gente pensa, sim ou não? A boca fala que está cheio o coração. Então, a partir daquilo que penso e aquilo que eu verbalizo, eu estou de alguma forma, melhor dizendo, já declarando o que vai acontecer na minha história. Então eu coloquei lá no Instagram, no meu Instagram agora no fim da tarde, mandei para algumas pessoas que eu tenho contato, alguns tópicos que nós falamos na quarta-feira passada, sobre marcas da incredulidade, ou marcas das pessoas que morrem no deserto. Tem promessa, mas morrem no deserto. Alguém aí recebeu e pode me lembrar? Pode olhar aí no celular. Fala um aí. Está com o celular assim? Então, marcas da incredulidade, ou de pessoas que morrem no deserto. Conhece a promessa, mas duvida do cumprimento. Então, a gente precisa avaliar se nosso coração, nós não vamos ministrar sobre isso, só estamos relembrando, se a gente passa por esse crivo. Não, pastor, eu sei que o meu casamento é de Deus, mas esse casamento não tem jeito, não é? Eu sei que foi... Alguma coisa está desalinhada, então está com característica de pessoas que morrem no deserto, pessoas incrédulas. Sabe da promessa, mas desacredita no seu cumprimento. Segundo, não valoriza os feitos divinos do passado, mentalidade incrédula, tem memória curta com as bênçãos. O que ela tem de memória longa são os problemas. Meu pai, aquela mulher falou comigo isso e aquilo há tanto tempo atrás. O meu pai falou, lembra só dos problemas. Mas quando as bênçãos, concernente às bênçãos, tem memória curta. Não lembra tanto de coisa que Deus já fez na sua história. O quanto de bênção já recebeu, o quanto de milagre, o quanto de oração você já teve respondido. Então, marca de uma pessoa incrédula, ela sempre, na memória dela, não lembra muito dos feitos do Senhor no passado, na história dela. Porque quando a gente lembra dos feitos do Senhor no passado, irmãos, a gente traz à memória aquilo que Hebreus 13 diz, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Se Ele fez ontem, Ele tem poder para fazer hoje, sim ou não? Sim, Ele tem poder para fazer. Se Ele curou ontem, Ele pode curar hoje. Se Ele libertou Paulo ontem, Ele pode libertar um familiar nosso hoje. Se Ele salvou lá uma pessoa completamente improvável de ser salva no passado, Ele pode fazer hoje, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Então, uma pessoa que tem essa mentalidade de incredulidade, que morre no deserto, não lembra disso, esquece que Deus sempre fez. Terceiro ponto aí, Dani, maximiza o problema. Olha, eles falaram no relatório negativo lá, dos 10 espias, eles falaram que os homens eram gigantes, e que nós somos como? Gafanhotos, ou seja, eles vão nos devorar, essa terra é devoradora. Deus tinha falado isso? Não, Deus tinha falado que a terra era devoradora, gente. Deus tinha falado que a terra o quê? Manava leite e mel. Então uma pessoa que, em vez de focar na solução, nas bênçãos, nas promessas, ela foca nos problemas, maximiza o problema. É uma frase que a gente conhece, tudo aquilo que eu foco, expande. Quando eu olho para o problema me domina. Mas quando eu olho para Cristo, Deus domina os meus problemas. Amém, querido? Então foca na solução. Quarto ponto, para a gente poder entrar aqui no Josué e Caleb. Dominadas por complexo de inferioridade, se acharam como gafanhotos. E alguma parte da Bíblia a gente é comparado a gafanhoto? Tem alguma parte? O que a gente é comparado na Bíblia? Quem pode me dizer aí? A gente é chamado de quê na Bíblia, gente? Imagem e semelhança de Deus, o que mais?
Só isso? Sal da terra, luz do mundo, o que mais? Eleitos de Deus, o que mais? Filho amado, o que mais? Mais que vencedores, olha, é isso que a Bíblia diz. Então para de se fazer um coitadinho, você não é nada disso, isso é dardo do inimigo, que está matando a sua fé, isso é característica de quem morre no deserto. Quem quer morrer no deserto? Ninguém. Última característica, murmurador. Isso aqui eu sei que ninguém é, porque a gente já falou várias vezes aqui. Amém ou não amém? Ninguém reclama da chuva, ninguém... Jesus mostra, aconteceu lá o negócio do... Foi ontem que teve aquela chuvona, né? Então aconteceu, atingiu o carro, uma telha atingiu o carro e infelizmente a lataria amassou. Nossa, pastor, você vai ficar triste, não sei o quê. Eu falei, irmão, acontece. Só amassa a lataria de carro quem tem carro. Sim ou não? Então, é bênção. Eu tenho, só aconteceu isso comigo porque Deus me deu a graça de ter um carro. Então, todo lado, meu irmão, tem algo positivo. Tem gigante? Tem, mas o Senhor prometeu. A terra parece ser devoradora? Parece, mas é terra que Deus falou que mana leite e mel. Então, tudo nós podemos ver algo positivo. Então, deixa a murmuração de lado. Afinal, nós cremos que todas as coisas para o bem. É só as boas? São só as boas? Não, todas as coisas. E aí nós olhamos então que essas são as marcas de pessoas que realmente morrem no deserto. E a gente precisa entender que muitas coisas que se resolvem na nossa vida, não por aquilo que nós agregamos, ou colocamos, ou somamos, mas muitas coisas resolvem na nossa vida a partir das coisas que nós tiramos. A partir daquilo que nós eliminamos. Então, por exemplo, às vezes hoje tem algo que você precisa eliminar. Pastor, eu tenho, quem sabe, reclamar demais, eu preciso eliminar isso do meu vocabulário. Talvez hoje você precisa eliminar esse maximizar do problema, essa supervalorização dos problemas que você está vivendo. Parece que o seu problema é maior do que o do mundo inteiro. Quando você estiver pensando assim, entra ali no regional. Quando você estiver assim, vai numa instituição carente, para você ver quanto que às vezes pessoas passam por lutas muito maiores e a gente precisa ser bênção na vida delas e ser grato a Deus por tudo que nós estamos passando. Amém, queridos? Então, o que a gente precisa eliminar? E aí nós olhamos para Josué e Caleb, que é o nosso foco principal. Josué e Caleb, pela postura que eles tiveram, pela forma como eles, a perspectiva deles, a fala deles, impactou no futuro que eles escolheram. Todos que nasceram ali do Egito, passaram pelo deserto, morreram, porque tiveram essa postura de incredulidade. Morreram sem pisar na promessa. Tinha a promessa, mas não conquistaram, porque tinha essa postura de murmuração. Somente Josué e Caleb, a nova geração que surgiu a partir de então, foram aqueles que realmente se apropriaram. Então, qual que é essa mentalidade de quem conquista a promessa? Quais são as marcas da fé que nos fazem não morrer no deserto? Então, pessoas cheias de fé. Primeiro, elas acreditam na promessa acima das circunstâncias. Diga comigo, pessoas cheias de fé acreditam na promessa acima das circunstâncias. Ou seja, você vai ver aí o verso de Números 13. Pode acender a galeria, por gentileza, só para facilitar para alguns irmãos isso. Números 13, ou melhor dizendo, isso. Números 13, o verso 30, diz aí, você está com a Bíblia aí, por gentileza, aberta? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você vai ver uma declaração aqui que Caleb fez, mesmo depois do relatório dizendo que as cidades eram muito grandes, no verso de número 29, que o povo que habita nela é poderoso, que as cidades eram fortificadas, ou seja, as cidades tinham muralhas, como o próprio, a cidade de Jericó, cercada por muralhas, que eles tiveram que derrubar, realmente tinha muralhas, realmente o povo lá, como diz aqui o texto, era um povo poderoso, contudo,
uma postura de quem tem fé, são pessoas que acreditam no que Deus disse, acima das circunstâncias que os seus olhos veem. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que acredita no que Deus diz, acima das circunstâncias que os seus olhos veem. Se é palavra de Deus, se é promessa de Deus, vai acontecer. Porque o povo pode ser forte, mas o Deus que nós servimos é maior do que qualquer gigante. A terra pode ser uma terra fortificada, mas o Deus que nós servimos, basta colocar em prática uma estratégia dele, e as muralhas de Jericó, que quase pegavam essa largura aqui da igreja inteira de muralha, ruíram pelo som do louvor de trombetas do povo de Deus. Então, muito maior do que as circunstâncias que os nossos olhos veem, é a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Então hoje, por exemplo, talvez você vê um pai alcoólatra. Hoje, talvez você vê uma mãe dominada pelas drogas, pela prostituição, não sei. Talvez você vê algo terrível, como gigante na sua história. Mas acima das circunstâncias que os seus olhos veem, é a promessa de Deus para salvar você e toda a sua casa. Então pessoas que são cheias de fé, elas creem na promessa acima das circunstâncias. Porque o nosso Deus, irmãos, guarde isso, Ele não precisa de situações favoráveis para nos abençoar. Guarde isso. Deus não precisa de situações favoráveis para nos abençoar. Tanto que quando Isaac chega lá em Gerar, que era uma extremidade de deserto, Deus diz para ele, fica aí, planta aí. Ele plantou uma semente e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Numa terra desértica, numa terra onde tudo que plantava não gerava fruto, não gera fruto até que a bênção de Deus chegue, o deserto vai florescer para a glória de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, querido. Eu não sei qual o desafio, qual o gigante, quais as fortalezas que cercam as áreas da sua vida, mas eu creio num Deus que prometeu e Ele vai cumprir. Ele está acima das circunstâncias, Ele está acima dos desafios. Ele faz com que Davi, um pequenino, faça com que um gigante caia por terra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Pessoas cheias de fé, sim. Não importa as circunstâncias do momento, o nosso Deus, Ele é muito maior. Então Deus, diga comigo, Deus não requer situação favorável, e sim fé para me abençoar. Então Deus não requer situação favorável. Nossa, mas esse concurso tem tanta gente. Nossa, mas não importa. Deus não precisa de circunstância favorável aos meus olhos para me abençoar. O que eu preciso é ter uma palavra dele sobre a minha vida. O que nós precisamos é fé. Eu anotei aqui, a questão não é o tamanho do problema, e sim o nível da minha fé em Deus. Não é o tamanho da muralha, é o tamanho da minha fé para crer que eu preciso rodear em silêncio e só no 7º dia dar 7 voltas e dar um grito que aquele negócio vai cair. O problema não é o tamanho do desafio, o problema é o nível da minha fé. Como está o nível da minha fé? Então nesse ano, que está aí praticamente se iniciando, a gente precisa tirar os olhos, como diz, da crise, colocar eles sobre Cristo. A gente precisa crer em cada palavra que Deus liberou. Eu não sei sobre a sua faculdade, sobre os seus sonhos estudantis, sobre um chamado que Deus lhe fez, sobre as promessas de salvação sobre a sua casa. Creia naquilo que Deus liberou sobre a sua história no nome de Jesus. Amém, queridos? Uma segunda característica de quem conquista essa promessa, de quem não morre no deserto, é uma pessoa que, além de acreditar na promessa, acima daquilo que as circunstâncias estão declarando aos seus olhos, é uma pessoa que conhece o poder da obediência na caminhada. Poder da obediência. Muita gente quer ser abençoado por atalhos. Tem uma vida toda enrolada, desalinhada com o eterno, e quer que a promessa aconteça. Quer que o coração se encha de fé. Não tem como eu quebrar princípios e aguardar cumprimento de promessas.
Não tem como. Se eu cumpro princípios, eu descanso o coração de que Deus vai cumprir as promessas. Olha o verso de número 9, capítulo 14, verso de número 9, a palavra que o próprio Caleb, cheio de Deus, disse para o povo para que eles pudessem mudar de ideia, para que eles pudessem repensar naquela postura negativa deles. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ele falou assim, o Senhor vai nos dar. Se a gente agradar o Senhor vai nos dar essa terra que mana leite e mel. Mas ele diz, tão somente uma coisa eu peço, não sejas rebelde ao Senhor. Não ande em desobediência ao Eterno. Ele vai dar, mas se a gente andar em desobediência, nada vai acontecer. E Josué e Caleb poderiam falar isso com muita propriedade, principalmente Josué, quando nós vimos as descrições dele ao lado de Moisés, porque eram pessoas que obedeciam a Deus, e obedeciam aos seus líderes. Tudo que Moisés falava para Josué fazer, Josué fazia, porque entendia que Moisés era um homem de Deus. Josué vai lá naquela batalha, vai guerrear, eu não vou lá não, eu não vou pegar na espada não, você que vai pegar na espada, eu vou lá orar, deixa comigo. Foi lá e batalhou contra os amalequitas e venceu. Um homem que andava em obediência, por isso alcançou a promessa. Caleb via na vida, por exemplo, de Moisés, essas características. Porque, irmãos, nós sabemos que a obediência, ela atrai as bênçãos de Deus sobre a terra. Moisés, a gente fica vislumbrado de ver quantas coisas que Moisés viveu, né, de ver as revelações dos 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai, ver que com o cajado na mão, e o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, de tocar numa rocha e ela começar a sair, tantas coisas extraordinárias aconteceram, mas por quê? Porque tinha como base ao quê? Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que fica às vezes, buscando sacrifício. Deus requer, meu irmão, muito mais do que o sacrifício, a nossa obediência. O princípio da obediência, ele é impreterível, ele é indispensável para a gente viver as promessas de Deus. Um certo teólogo escreveu assim, incredulidade, olha que interessante, não é a falha de compreensão intelectual. Vou repetir, incredulidade não é falha de compreensão intelectual, é desobediência face às ordens claras de Deus. Ou seja, a pessoa entende o que é incredulidade. Eu entendo, mas não pratico. Eu entendo o conceito, mas não coloco em prática. Isso é desobediência, isso é manifestação de incredulidade. E como nós temos visto na atualidade, muitas pessoas fazendo isso na sua caminhada com Deus. Sabe, irmãos, a gente sabe o que deve fazer. Grande parte dos atendimentos que eu, pastor Tiago, fazemos, as pessoas sabem o que deve fazer. Ou às vezes até ouve dos nossos lábios o que deve fazer. Mas grande parte delas, o que acontece? Não. Já viu isso, pastor Tiago? Já atendeu algum jovem que você falou, irmão, você é furado essa namorada aí, essa menina que você está envolvendo, você está cedo demais. Aí ele vai e namora e quebra a cara? Irmão, você está viajando, o que você está fazendo? Você vai para atravessar a nação aí desse jeito? Não tem como, irmãos. O reino espiritual é regido debaixo de obediência. Eu estou com a vida toda enrolada. E quero contar com o favor de Deus, com a bênção de Deus sobre a minha história. Abrindo portas para desobediência. Então, quantas pessoas sabem que às vezes precisa ajustar a conduta no namoro e não faz? Sabe, ouve aqui domingo após domingo. E às vezes depois que acaba o domingo o culto, vai lá e continua desajustado o namoro. Incrédulo. Vai morrer no deserto. Quantas são as pessoas que sabem, por exemplo, a importância da oração, passa a semana toda e não? Eu sei que não tem ninguém aqui, mas existe nas galáxias aí. Desobediência.
Quantas pessoas sabem que precisam pedir perdão para alguém, liberar perdão para alguém? Isso sempre vem na sua mente, pelo Espírito de Deus, mas não fazem. Desobediência. Marcas de quem morre no deserto, de quem não alcança a promessa. Quantas pessoas sabem que precisa mudar a forma de falar, ou o que se fala dentro de casa, com a esposa, com os filhos, mas aí no estupim curto, joga a desculpa no temperamento, continua fazendo as mesmas coisas, querendo que a bênção alcance a sua família. Sabe o que deve fazer, mas muitas vezes não faz. Quantos homens, meninos e meninas, sabem que precisam honrar o pai, e continua gritando e desonrando os pais, desonrando os líderes. É postura de gente que morre no deserto. Pessoas que são marcadas, que são conduzidas pela incredulidade, a gente percebe nessas características. Josué e Caleb entendiam o poder da obediência, tanto que ele diz assim: não sejais rebeldes contra o Senhor, tão somente. O Senhor vai nos dar essa terra, só não seja rebelde. Irmãos, eu fiquei analisando Deuteronômio 28, que é o best-seller das bênçãos decorrentes da obediência. Depois você olha, que eu achei interessante que os castigos, porque da mesma forma que a obediência traz bênção, a desobediência atrai maldições. Eu estava vendo aqui que os castigos da desobediência, nesse texto de Deuteronômio 28, são maiores do que as bênçãos decorrentes da obediência. Ou seja, quando eu desobedeço, eu não estou simplesmente deixando de ser abençoado, preste atenção. Quando eu desobedeço, eu não estou simplesmente deixando de ser abençoado, mas eu estou também autorizando maldição sobre a minha vida. Isso é muito sério. Anote isso. Quando eu desobedeço, eu não só estou deixando de ser abençoado, ou seja, está 0 a 0, não estou só deixando de ser abençoado, eu estou autorizando maldição sobre a minha vida. Você vai ver, 14 versículos são bênçãos da obediência em Deuteronômio 28. 51 versículos, maldição sobre as desobediências. Então, qual a área da nossa vida, se a gente quer ser igual Josué e Caleb, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor? Qual a área da nossa vida que está desalinhada, que precisa ser alinhada? É na vida financeira que você está quebrando algum princípio da palavra? É no relacionamento com seus pais que você está quebrando algum princípio da palavra? É no seu relacionamento conjugal ou de namoro que você está quebrando algum princípio da palavra? É no seu relacionamento com Deus, é no seu relacionamento com o ministério? Faz um check-up no seu coração, examine-se o homem a si mesmo. Você e eu temos obedecido a Deus na nossa rotina diária, naquilo que a gente pensa, faz, fala, nos nossos relacionamentos, na forma como eu administro o meu tempo. Irmãos, nós não vamos ser 100%. Mas existem coisas que a gente está quebrando princípios. Todos os homens da Bíblia que a gente vê que falharam, eles não foram reincidentes. Os homens que receberam o perdão de Deus, eles não foram reincidentes naquelas falhas. Como Davi, fez um pecado terrível, assassinato, adultério, mas você não vê reincidência. Você vê mudança de postura, arrependimento genuíno. Agora o que acontece na maioria das vezes? A gente comete pecado, pede perdão e depois faz o quê? Comete pecado de novo. Mas a misericórdia só vem sobre quem? Sobre aquele que confessa e deixa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque senão o 2020, ou os anos que vieram na nossa história, não serão os melhores da nossa vida. Porque os castigos das desobediências são realmente muito significativos. Tão somente não sejais desobedientes. Caminhando para o encerramento, terceira característica de uma pessoa que não morre no deserto. São pessoas que não se deixam dominar pelo medo, mas pelas certezas divinas. Ou seja, uma pessoa como Caleb e Josué, eles não se deixam dominar pelo medo. O medo pode até rondar, mas eles não deixam ser dominados pelo medo. O que domina eles é as certezas divinas. É a palavra que Deus diz. É o que Deus prometeu. Eles não são dominados pelo medo. O mesmo texto, capítulo 14, verso 9, ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra.
Tem gigante? Tem. Esse povo é poderoso? É, mas não tenha medo. Porque o medo, nós sabemos que o medo não é apenas aquilo que eu não consigo fazer. Melhor dizendo, a coragem, né? A coragem é você fazer justamente aquilo que você tem medo de fazer. A coragem não é ausência de medo. Mas a coragem é você fazer justamente aquilo que você tem medo de fazer, porque você tem uma palavra de Deus. Eu vou procurar fulano e vou pedir perdão. Eu não sei o que vai acontecer, estou morrendo de medo. Mas eu tenho uma palavra, um princípio a ser cumprido. Eles disseram, não tenham medo desse povo, não tenham medo dos gigantes. E aí ele segue dizendo, irmãos, esse homem é revestido de uma coragem, mesmo diante da realidade, que ele diz assim, não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Meu Deus! Enquanto um falava que nós somos como gafanhotos, eles olham para o mesmo povo, mas debaixo da certeza divina e falam, eles são como pão. Um vê gigante, o outro vê com um pedaço de pão, mesma pessoa, da mesma distância. Porque são pessoas que são dominadas pelas certezas divinas, pela palavra de Deus, pela promessa de Deus que não volta vazia. Então uma pessoa que conquista a terra, que não morre no deserto, que é cheia de fé, é uma pessoa que não é dominada pelo medo, mas pelas certezas divinas. Você me pergunta, pastor, quais são as certezas divinas que nós temos? Ele mesmo disse aqui, ó, então somente não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. A certeza divina é que Deus está conosco, meu irmão. A certeza divina é que o Senhor é quem vai à frente de nós. E quem vai à frente de nós é aquele como nós cremos. E nunca perdeu a batalha, o Jeová Sabaote. Ou seja, o Senhor dos exércitos. É Ele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que basta uma palavra dele, e o enfermo é curado. Basta uma palavra dele, 6.000 demônios se rendem à sua voz. Basta uma palavra dele, e Satanás tem que se render diante dele. Basta uma palavra dele, e a morte não prevalece contra ele. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte com a sua morte, e ao terceiro dia ressuscitou. Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus, como um gesto de glorificação, de exaltação do Deus que você serve. A certeza de que esse Deus glorioso, a certeza desse Deus que abre mar, a certeza desse Deus que manda maná todos os dias. Não precisa pegar 2 não, pode aguardar que amanhã tem mais. 40 anos, a roupa não envelhece. 40 anos, tem pão todo dia na sua porta. Porque lá não tinha lugar de comprar e vender. O Senhor manda pão, o Senhor manda sustento. 40 anos, nunca desamparou. Põe uma nuvem para que o povo tenha aí um frescor durante o dia. Põe nuvem de fogo para que os animais, além de iluminar, os animais não atacam, os animais peçonhentos, aqueles que poderiam atacar, não atacam. Um Deus que cuida dioturnamente de nós. De manhã a nuvem, de noite a nuvem da sua presença, não aparta de nós. É esse Deus que diz, não temais. Esse gigante, essa situação, esse problema, tem promessa minha sobre a sua vida, e ponto final. Essa é a certeza que você precisa ter, meu querido. A certeza da presença de Deus. Tantos homens de Deus, Deus chamou e disse sempre para eles o que? Não temais. Só nesse texto tem 2 aqui. Não temais, não temais, porque o medo nos paralisa. O medo nos faz agigantar os problemas. Você lembra de Pedro e os discípulos de Jesus? Está vindo fantasma, era a solução para eles. O medo faz ver a solução virar problema. Tudo ao contrário. Aqui a terra que era prometida, o cara viu os homens como gigantes, poderosos, e o outro cheio de fé, revestido de coragem. Isso é como pão. A gente devora com a bocada só aí. Por quê? Não por nós, mas porque o Senhor está conosco. Então rompa, meu irmão. Eu estou com medo, mas eu vou andar sobre as águas. Você acha que Pedro colocou o pé nas águas sem medo? Porque não tinha parado ainda a tempestade. Eu estou com medo, mas eu vou encarar esse gigante, Golias. Você acha que Davi encarou o gigante de boa?
Não, tranquilo, de boa, tranquilo. Ele foi revestido de fé, de ousadia. Coragem é justamente isso, é você fazer o que você tem medo de fazer, mas você está debaixo de uma palavra de Deus. Então não se deixe dominar pelo medo, mas se deixe dominar pelas certezas divinas sobre a sua vida, sobre a sua história. E eu encerro nessa noite dizendo que pessoas que são cheias de fé, pessoas que não morrem no deserto, pessoas que conquistam a promessa, além de acreditar na promessa acima daquilo que os seus olhos estão vendo, elas conhecem o poder da obediência na caminhada, elas não se deixam dominar pelo medo, mas pela certeza divina. Elas atraem a glória de Deus sobre os ambientes por onde elas passam, sobre a sua vida, sobre a sua história. E Números 14:10 diz: apesar disso, mesmo com essas declarações de fé, toda a congregação disse que os apedrejasse. Vamos apedrejar esse maluco, cheio de fé que parece que maluco. Porém, o próprio Deus intervém. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A glória de Deus, querido, a presença de Deus, a glória de Deus é como uma presença manifesta, é como se fosse uma presença intensa, pesada de Deus, o cabode de Deus no hebraico. Essa presença intensa de Deus é a marca principal de quem não morre no deserto. A presença de Deus é a marca principal de quem é cheio de fé. A presença de Deus. Tanto que Josué e Caleb, depois da conquista da terra, com 85 anos, a Bíblia diz por 3 vezes, para falar dessa conquista da terra, que ele pediu a terra de Hebron, diz lá por 3 vezes, perseverou em seguir o Senhor. Passaram-se 40 e tantos anos, ele não arredava os pés da presença de Deus. Josué é um homem tão cheio da presença de Deus, que ele orou, e a rotação da terra estacionou, parou de acontecer. Isso é comprovado cientificamente. Que a expressão bíblica é: o sol parou, para que ele pudesse completar uma guerra. Um homem tão cheio de fé, que o rio Jordão, à semelhança de Moisés, também se abre e o povo passa a pé enxuto. Um homem tão cheio de fé, que dá as ordenanças, as direções sobre a muralha de Jericó, e a muralha de Jericó cai. Uma cidade inteira é dominada por um povo, porque tinham homens que eram cheios da presença de Deus. O que nós mais precisamos nesse ano de 2020, não é de mais dinheiro para conquistar um sonho, não é de uma casa melhor, não é de um carro melhor. Não, se eu tiver, isso tudo é importante, mas o indispensável é a presença de Deus intensa na sua vida. Porque se isso estiver, mar se abre, a nuvem se forma, fogo cai do céu, as portas se abrem, porque aonde tem presença de Deus tem milagre acontecendo. Você crê nisso? E a pergunta que a gente precisa fazer: como que está o nível da presença de Deus na minha vida? Se a gente está revestido da presença de Deus, se a presença de Deus é elevada na nossa vida, as afrontas dos adversários não vão nos oprimir, como aconteceu nesse texto. O povo se levantou, quase 2 milhões de pessoas para apedrejar. O Senhor domina o lugar, o Senhor protege. O que nós precisamos é elevar a nossa busca pela presença de Deus. Chega de passarmos, irmãos, nos lugares, e as pessoas às vezes fazem uma leitura negativa de gente: fulano trabalhou aqui, nossa, você só reclama, você é um morcego. Chega, em nome de Jesus. Isso aqui fica mexendo no celular quando o patrão não está. Isso aqui é chega de chegar lá, chega de chegar. Às vezes na escola lá, e as pessoas terem uma impressão nossa negativa. Que o lugar por onde eu e você passarmos nesse ano de 2020, seja a partir do ambiente da nossa casa, na igreja, seja no nosso trabalho, seja num bate-papo com alguém, que a marca que vamos deixar é aquilo que nós temos em maior abundância: a presença de Deus na nossa vida. Eu quero declarar sobre nós o derramar
da glória de Deus sobre a nossa história, o derramar da presença de Deus sobre a nossa vida, que o nosso coração queime, que o nosso coração arda, que nós possamos ser muito sedentos por mais da presença de Deus, por mais da intimidade com Deus. Saímos da superfície. Chega de viver, nós somos cristãos. Chega de viver um cristianismo meia boca, como diz a moça. Mergulha, meu filho. Mergulhe, minha irmã. Mergulhe na graça. Mergulhe no poder de Deus. Mergulhe na intimidade com Deus. Todos os homens que mergulharam na intimidade com Deus viveram coisas inimagináveis na sua história. Pensa nenhum aí na sua mente. Pensa nenhum, pode ser da Bíblia, pode ser da história do cristianismo, pode ser da atualidade. Pensa no homem cheio de Deus. Homens viveram coisas inimagináveis. E a minha oração é que o Senhor abra o céu sobre nós. E que essa graça, essa porção dobrada da presença de Deus seja derramada sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar aqui à frente, você que está passando, você tem um grande desafio na sua frente, nesse ano de 2020. Não sei o que você está enfrentando. Talvez você contemplou como os espias contemplaram, como os 10 espias completaram, líderes. Contemplaram lá uma promessa, era um grande desafio, era algo que eles precisavam se apropriar, mas tinha muitos gigantes, tinha muitas coisas desafiadoras no processo. Talvez você está diante dos seus olhos, algo grandioso, que você sabe que é de Deus para a sua vida, eu não sei em qual ambiente, seja na salvação na sua família, seja na sua vida talvez profissional, seja na sua vida espiritual, ministerial, você sabe que tem algo grandioso para acontecer, mas parece muito desafiador. Eu quero convidar você para dar um passo aqui à frente, que nós vamos orar para que Deus venha fazer uma mudança, uma metanoia na nossa vida, uma mudança de mente. Nós vamos ter postura e mentalidade de quem conquista a promessa. O Senhor vai arrancar a mentalidade de quem morre no deserto. Não importa se a maioria, pode sair do seu lugar, não importa se a maioria das pessoas tem essa mentalidade, esse comportamento. A maioria é si mesma, a maioria morre no deserto. A maioria é incrédula, a maioria é murmuradora, a maioria maximiza o problema, a maioria até sabe da promessa, mas não toma postura de quem crê. Nós não andamos como a maioria, nós andamos pela fé, nós andamos como Josué e Caleb, e não vamos parar a caminhada enquanto o Senhor não nos dá tudo aquilo que Ele nos prometeu.